Sou Rosana, mas não sou nas alturas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador. Para que a gente possa entender um pouquinho, a gente vai falar sobre uma parte do capítulo que se chama o Consolador Prometido. Então, Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pode dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Ou a gente poderia até colocar, ou porque a gente aprende por repetição. Então, nós precisamos, over and over again, né? Estamos novamente escutando a mesma coisa, mas nunca o conteúdo é o mesmo, mas o nosso nível de compreensão, cada vez que a gente vai lendo, estudando, entrando em contato, ele já é outro, porque nós já ampliamos a nossa consciência à medida que vamos ficando mais maduros e vamos podendo a cada vez, ou a cada encarnação que a gente vai, de novo conhece o Evangelho e o que está dentro como conteúdo, a gente vai podendo entender de uma performance diferente, né? Então, para que a gente possa entender um pouco sobre isso, só para elucidar, a palavra consolador em grego quer dizer paracleto. Isso tem a tradução de algum chamado ou enviado para prestar auxílio. Então, o consolador é aquele que auxilia, né? A gente é o consolador de muita gente, com certeza, todos nós, né? Então, Haroldo, para quem não conhece, vai conhecer agora em março, que ele vai estar num congresso em Miami, eu espero que todos vocês possam ir. Ele diz numa palestra algo bem interessante, falando justamente sobre o capítulo 6 do Evangelho, ele diz: Jesus é o Consolador, não porque ele veio tirar a dor, mas porque ele veio para ressignificá-la. Então, na verdade, muitas vezes, nós adquirimos crenças ou porque assimilamos culturalmente, ou através de uma religião, ou porque assim sentimos, que Jesus veio para retirar a nossa dor. E às vezes gera aí uma certa dispersa da mensagem, gerando um sentido diferenciado do que realmente Jesus gostaria de nos passar. Ele não veio para retirar a nossa dor. Ele não veio para nos isentar de passar aquilo que a gente precisa passar para aprendermos, evoluir. Ele veio para ressignificar, fazendo com que a gente entenda a importância dos desafios que a gente passa na vida. Então, é bastante interessante que a gente medite sobre isso, porque eu acho que isso é digno de uma meditação profunda, da forma como nós vemos a dor, né? E da forma como a gente às vezes busca o espiritual para nos salvar daquela dor que nos pertence. Dor, desafio, vamos dizer, situações, né, que é a mesma coisa, alguns sofrimentos, que eles podem estar ligados à parte física, às vezes a dor vem através de uma doença, às vezes a dor vem através de um problema com o filho, ou então de um problema na vida, no relacionamento, no trabalho, uma dor emocional através de uma perda de um ente querido. Então, as formas de dor, que a gente chama de dor, são diversas, né? Ou que a gente chama de sofrimento, né? Ou que a gente pode também chamar de desafios. Acho que é simpático porque é menos doloroso. Eu acho, né? Quando eu digo para mim mesma e escuto isso, né? Eu estou sendo desafiada através dessa circunstância que está me gerando dúvida, que eu não sei o que fazer, eu não sei, eu não estou gostando, não está gostoso, né? Porque alguns desafios não são agradáveis da gente passar, mas eles são educativos. Então, a gente vai ver exatamente isso. E ele continua: Jesus veio consolar dizendo que se não se desespere, esta dor vai te regenerar.
Então, à medida que a gente vai passando certas circunstâncias na vida, que não necessariamente a gente precisa da dor para aprender, mas como nós ainda estamos num processo evolutivo, muitas vezes criamos circunstâncias dolorosas, né? Muitas vezes criamos nessa vida, às vezes criamos em outras vidas, situações que se tornam dolorosas, né? Mas a forma como a gente vai viver essa circunstância é que vai fazer com que a gente possa se regenerar. Por quê? Porque através daquela circunstância que a gente está passando agora, nós vamos amadurecer, né? Nós vamos adquirir experiência. Nós não vamos repetir quando é algo que a gente vem promovendo para nós mesmos, né? Ou então nós vamos pensar em outras saídas que não eram as saídas que a gente encontrou até agora. Então faz com que a gente se regenere no sentido de ampliação de possibilidades que aquele desafio trouxe para nós. Haja visto, por exemplo, vamos dizer, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso. Você perde o emprego e aí você fica desesperado. Como eu vou pagar as contas, né? Como eu vou achar outro emprego tão bom? E agora eu, né, às vezes não tenho um currículo que me capacite a muitas possibilidades, etc. e tal. E a gente vive, às vezes, um processo muito grande de sofrimento. E aí a gente, claro, vai precisar de fazer um currículo novo, a gente às vezes faz um curso para tirar um certificado, a gente vai criar algumas situações que vão facilitar que a gente encontre outro emprego. E às vezes a gente é surpreendido, porque muitas vezes a gente pensa negativamente na frente que não vai achar outro emprego, e às vezes a gente é surpreendido por uma coisa melhor. E isso acontece, às vezes, sucessivamente na nossa vida, né? Às vezes a gente sai de um relacionamento, a mesma coisa, nunca mais vou achar outra pessoa, e agora eu vou ficar sozinho, e a gente passa, às vezes, um período longo sentindo, sofrendo nesse sentimento, e às vezes a vida promove um outro companheiro, uma outra companheira, uma outra situação que não uma questão comparativa, né? Mas às vezes uma situação que é até mais favorável para a gente em relação ao momento que a gente se encontra e a gente esquece rápido. Esquece rápido em que sentido? A gente vê a vida promover isso, a gente vê a gente passando isso e daqui a pouco a gente está de novo não acreditando que algo melhor vai acontecer. E nós, de certa forma, precisamos sair desse ciclo. Essa é a proposta de Jesus, né? Que a gente saia desse ciclo de pensamento e veja, a cada experiência que às vezes é dolorosa, mas faz com que a gente amadureça, ela nos renova, faz com que a gente adquira mais conhecimento, né? Então, no final, a gente até fala isso às vezes, né? Não foi tão ruim, porque eu aprendi tanta coisa, afinal, não foi tão ruim, porque eu pude ver por outra perspectiva a vida. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente pense sobre ele, né? Para que a gente não passe a vida sucessivamente fazendo a mesma coisa. A gente entra numa situação totalmente sem confiança e depois vê que as coisas dão certo muitas vezes e na próxima a gente de novo age com a mesma falta de confiança. Então, vamos nos renovar, né? Essa é a proposta de Jesus. Então, Jesus diz, Jesus não veio, ele continua, tirar a nossa responsabilidade, nosso dever, ou que devemos ser felizes e abandonar nossos compromissos e buscar só curtir a vida. Porque às vezes a gente, quando não tem ainda... Tá aqui, obrigada. Às vezes, quando a gente não tem ainda muita noção do que a gente veio fazer aqui, que agora não é o nosso caso, porque nós que somos espíritas entendemos a imortalidade da alma, entendemos o objetivo da reencarnação, que nós retornamos para aprender, retornamos para evoluir, para adquirirmos experiências, para nos lapidarmos, né? Existem inúmeras formas que a gente pode encarar, mas que todas levam para o mesmo caminho. Nós estamos nos renovando para nos purificarmos, como diz o Livro dos Espíritos. Mas Jesus não tem essa proposta de nos distanciar disso, porque às vezes a gente entra um pouco nessa fantasia de eu vim para ser feliz. Claro que todo mundo tem como princípio básico buscar a felicidade, mas essa felicidade muitas vezes passará também por percalços que fazem parte do processo de crescimento. Então, às vezes a gente poderia pensar que a gente
fica chateado de imaginar que a gente atravessa tantos problemas e que a vida deveria ser mais fácil, deveria ser melhor, a gente deveria trabalhar menos, a gente deveria ter que fazer menos, a gente tudo acha que é menos, menos. E a proposta da reencarnação é que tudo seja mais, que a gente, todos os anos, possamos nos desafiar cada vez mais, para que a gente possa aprender mais coisas, né? Que a gente possa trabalhar mais, para a gente aprender a importância do trabalho, como o trabalho nos regenera, como o trabalho nos eleva, né? E, às vezes, a gente fica buscando propostas, mas que a gente quer que não aconteça nada com a gente. Então, às vezes, muitas pessoas têm o sonho de consumo. Meu sonho é ganhar na loteria e não fazer mais nada. 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 Como é que você vai viver sem fazer nada, né? Ah, não, eu vou ficar na praia o dia inteiro, de perna pro ar. Sim, você aguenta uma semana, quando você está de férias. Depois, e o tédio, né? Ah, não, não vai ter tédio, porque aí eu tenho muito dinheiro, eu vou para outro lugar, e a gente fica, às vezes, com um sonho de consumo que não é realista. Então, nós podemos ser felizes dentro das nossas possibilidades, mas, claro, que envolvidos com o compromisso da vida. Então, o que Jesus faz é nos envolver com essa ideia importante de que a gente abrace a vida, a reencarnação, como um processo de autozelo a nós mesmos, né? Então, não é esta a consolação que Jesus vem promover, né? Não é essa consolação de vamos curtir a vida. Claro que a gente deve curtir a vida, mas entendendo o nosso envolvimento nela, né? Então ele continua: sua consolação é ligar-nos ao dever, às nossas responsabilidades, com a consciência que esse sofrimento passa, nos purifica e nos ilumina. Então, na verdade, tudo que a gente vive é para que a gente tem esse gosto pela vida. Tudo que a gente aprende é para que a gente entenda a importância de fazer o bem. Então, tudo vai nos ligando ao entendimento das leis de Deus. Então, todas as coisas que nos acontecem são instrumentos. Então, as pessoas, os membros da nossa família são instrumentos para o nosso crescimento. O chefe lá do trabalho, às vezes ele é chato, mas ele é o instrumento para o meu crescimento, né? O coworker, que às vezes é um calo, né, no nosso sapato, mas ele é instrumento para o meu crescimento, né? Aquele pessoal que fica no trânsito lá, que eu fico meio chateado, também é instrumento para aprender a ter paciência. Então, todos os amigos do Centro Espírita que pensam diferente de mim, que querem colocar a coxinha mais para a esquerda, os outros querem colocar mais para a direita. Não, né? São todos instrumentos para o meu crescimento. Então, se nós começarmos a entender que estamos ligados à vida e todos que estão ligados a nós promovem, são instrumentos para o nosso crescimento, nós vamos ampliar a nossa forma de nos relacionar de uma forma muito mais consciente. E, automaticamente, nós também somos instrumentos para a vida do crescimento do outro, né? Então, Chico traz algo assim: sofrer, espere e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Não tem como nós estamos até dizendo isso antes de ontem no estudo aqui do Evangelho, não tem como nós imaginarmos que nós buscamos uma vida equilibrada, tudo está dando certo na minha vida, e que a gente vai se ausentar da dor do tudo. O mundo sofre, né? Nesse momento, a gente estava falando isso, muitas pessoas estão passando fome, está havendo muita violência, muita coisa está sofrendo, muitas pessoas estão sofrendo. Então, tudo isso que acontece na Terra nos envolve, porque a nossa energia está ligada a esse planeta, porque nós somos aqui. Então, esses 7 bilhões, fora os desencarnados, são a nossa família. A nossa família é todas essas pessoas que residem na Terra. Então, automaticamente, tudo que todo mundo passa nos gera experiência. Já visto hoje que você liga a internet, fica sabendo que pegou fogo não sei onde, lá na Ásia, né? A gente fica participando e percebendo e sentindo, orando pelas pessoas. Então, esse sofrer coletivo, de certa forma, de todos os desafios que as pessoas passam, fazem parte da nossa trajetória, nossa e a dos outros, né? Então, não há como a gente não também perceber isso e sentir, né? Então, a dor não tem o papel de punir,
Isso é uma outra crença que muitas vezes a gente traz dentro da gente em função de crenças religiosas, como se, o que eu fiz para merecer isso? Às vezes a gente até usa frases assim, não sei se vocês já usaram, né, mas isso é bem normal, de, por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço. Né? Então, como se a gente viveu uma certa circunstância, é porque a gente merecesse no sentido de punição. Eu não mereço ter vivido isso. Às vezes não é uma questão de merecer, é um aprendizado. Né? A gente não merece ir para a escola, a gente vai para a escola para aprender. Não porque a gente mereça ou não mereça. Né? Nós vamos para a escola para que a gente possa adquirir conhecimentos. Então, certas circunstâncias que acontecem na nossa vida vão promover esse conhecimento. Então, a gente não está vivendo aquilo porque nós merecemos, né? Porque muitas vezes nós ficamos muito ligados na questão punitiva. Então, o papel das coisas que acontecem na nossa vida é um papel educativo. Tem a finalidade de nos educar e não de nos punir. Então, isso é outra coisa que Jesus, nesse capítulo, vai mencionar para que a gente veja os acontecimentos, os ocorridos, a dor, o sofrimento, as circunstâncias da vida, não como merecimento no sentido pejorativo, mas sim com o que essa circunstância quer me ensinar. Talvez essa seja a pergunta apropriada que a gente poderia estar fazendo quando algo acontece. O que a vida está querendo que eu aprenda com essa perda, ou com essa circunstância, ou algo que esteja naquele momento acontecendo com a gente. E não, eu não mereço. Porque às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso também é muito normal de acontecer, nós perdemos muito tempo no esse eu não mereço. A gente deprime, a gente fica chateado, às vezes a gente fica até meio mal criado. Por que eu? Por que eu? Sim, por que não você? Né? Por que eu estou com essa doença grave agora? Sim, está todo mundo tendo ela, né? Um monte de gente que a gente conhece. Por que não você? Ou por que não eu? Né? Nós não somos privilegiados e nem estamos buscando nos envolver em situações que são difíceis. Mas, quando elas acontecem, por que não eu? Por que não eu vou experimentar esse câncer? Por que não eu vou experimentar essa doença, esse desequilíbrio, esse processo obsessivo? Porque essa quebra financeira, olha nós aqui, né? Imagina em 2008, 2007, quantos de nós viveram uma circunstância tão difícil, coletiva basicamente, né? Um desmoronamento financeiro de muita gente. Então, por que não eu? Porque nós temos que aprender coisas o tempo inteiro. Então, eu até acho interessante, quando a gente adquire essa visão que não somos punidos, que os desafios vêm para que a gente possa crescer, o que seria ideal? Como alguns desafios vão vir mesmo, porque nós vamos precisar crescer, vamos não arrumar encrenca à toa. Porque a gente tem os desafios que já são desafiantes, né? E a gente não arruma encrenca, briga porque isso, porque o outro não botou a xícara no lugar, briga porque não ligou no teu aniversário, você ficou chateado, liga porque esqueceu não sei o quê. E a gente vai arrumando outros problemas que não são necessários, nem são desafiantes, é a gente que está arrumando encrenca mesmo, e a gente cria muitos sofrimentos desnecessários, né? Então, acho que é interessante que a gente pense que tudo que a gente vive por um processo educativo, né? Bom, então a dor bem compreendida, ela gera ao espírito experiência, maturidade e evolução. A gente vê pessoas fantásticas assim, né? Contando a sua história, mas contando assim de uma forma, você fala, meu Deus, que incrível. Eu mesma, na minha família, tenho uma prima e ela teve o câncer com 42 anos. Mas foi algo bem grave, ela teve que tirar alguns órgãos, ela teve que aposentar, assim, foi uma situação que mudou radicalmente a vida dela, né? E minha prima espírita, nós somos família espírita, meus primos são todos espíritas, e ela, assim, ela foi lidando de uma forma tão maravilhosa através do espiritismo, entendendo o desafio, entendendo que aquilo podia ser muito doloroso se assim ela o visse, ou ela podia passar aquilo com muita resiliência, muita resignação, muito entendimento, tentando aprender, tentando entender como ela ia enfrentar isso. E isso foi para nós,
nossa família e para as pessoas próximas, um exemplo fantástico de resignação, né? Então, foi muito importante ver como minha prima enfrentou essa dor. Com certeza, vocês também conhecem pessoas assim, que também deram esse exemplo e vão nos educando para quando um dia certos desafios chegarem para nós, nós termos essas pessoas como exemplo e falarem, puxa, é possível, né? As pessoas podem encarar as suas situações de uma outra forma, né? Até porque tudo que a gente vive é transitório, é temporário, nada é para sempre. Ah, não, mas essa deficiência que eu adquiri é para sempre. Olha, esse comprimido de diabetes, eu vou ter que tomar para o resto da vida. Não, você só vai ter que tomar até você desencarnar. Não é para o resto da sua vida. Eu garanto. Olha, eu garanto. Não é. Não vai ficar tomando comprimido no mundo espiritual. Você pode parar. Diabetes, o corpinho, o corpício, como diz a Marisa, né? O corpício vai sofrer uma reciclagem. Vai ser um update. Aí vem um corpício melhor. Então, na verdade, é muito consolador nós percebermos essa mensagem que tudo é transitório, né? Nós não viveremos aquilo eternamente. Uma pessoa que venha com uma deficiência física, né, que às vezes não tem condição nessa encarnação de fazer uma alteração para que aquilo volte a ficar ao normal, é só essa pequena existência. Não é toda essa existência, é só essa pequena, porque nós somos imortais, né? Então, somente maduros temos a oportunidade, de entender que os desafios sedimentam as nossas conquistas morais. Então, a gente vai percebendo o quanto nós vamos entendendo quando nós passamos pelos desafios de uma forma madura. É o quanto nós vamos entendendo a mensagem, entendendo o nosso processo, né? Buscando analisar o que a gente faz. Ontem a gente estava até estudando os mensageiros e estava falando sobre isso. A importância de vigiar e orar, a importância de nós estarmos sempre analisando, né, o que está se passando conosco, tentar entender os sinais que a vida está promovendo, tentar perceber a intuição que nós podemos estar captando se nós estivermos sintonizados com a vida, com o Evangelho, com os espíritos amigos, com o nosso anjo da guarda, nosso mentor, qualquer nome que a pessoa se sinta mais confortável de chamar, mas que nós estejamos linkados com o divino, né? Que essas são todas formas de link. Então, quando nós entendemos esse processo, nós começamos a fazer dos nossos desafios verdadeiras bases para a nossa conquista moral. Por exemplo, né, pensando nisso, quando nós vamos lapidar algo em nós, como, por exemplo, isso vai para as mulheres, a paciência, porque as mulheres às vezes são mais ágeis, elétricas, e a paciência é bem comprometida. Não sei se é o caso de vocês, mas é meu caso. Eu não nasci. Então, se eu quero aprender a virtude da paciência, não vai ser onde todos concordam comigo. A gente não vai ser colocado numa família onde todo mundo vai achar que é tudo uma maravilha. A gente vai ser colocado num ambiente ou familiar, ou de negócios, ou no centro espírita, aonde a gente vai ter pessoas que vão pisar no nosso calo o tempo inteiro. E na hora que a pessoa pisar, você, eu preciso ter paciência. Eu preciso ter paciência. Então, muitas vezes, a gente vai percebendo que o que faz com que a gente lapide certas circunstâncias internas nossas é porque a gente está exposto à situação. Ou você aprende a paciência, ou você vai ter que tomar remédio para dormir. Ou você vai ficar estressado. Ou você vai ficar doente. Né? Você vai arrumar um problema aí. Então, é melhor você começar a ter mais paciência. Então, a vida vai estar sempre promovendo circunstâncias que vão proporcionar que a gente aprenda alguma coisa. Agora, quando você tiver muita gente que pisa no seu calo, aí você tenha certeza que paciência é o que você precisa aprender. Mas certeza absoluta, não tem nem dúvida. Né? Então, é muito importante a gente entender isso.
E se a gente, eu sempre brinco aqui, digo, é tão interessante o centro, não só o KSSF, qualquer local que você viva assim em comunidade, esse é um espetáculo. Mas é um lugar que você vai ter pessoas de nós somos de vários estados diferentes, algumas pessoas de países diferentes, pessoas com formações diferentes, com ideias, experiências. Somos espíritos que estamos vindo de uma longa trajetória. Todos estamos aqui numa busca parecida, que é a responsabilidade, o investimento no nosso processo evolutivo. Todos que voluntariamos aqui temos um objetivo parecido: colaborar através do laboratório para o nosso processo de crescimento e, automaticamente, o processo de crescimento da comunidade. Mas, mesmo tendo o mesmo objetivo, o mesmo desejo, ainda assim a gente diverge da forma... Graças a Deus, diverge da forma como a gente gostaria de conduzir certas coisas. Um quer botar a cadeira reta, outro quer botar a cadeira mais torta, o outro quer botar a luminária mais fraca, mais forte, porque cada um teve uma experiência pregressa diferente. Então, mesmo com um objetivo único, nós lidamos com a diversidade, lidamos com circunstâncias de gosto diferente. Então, isso é importante que a gente entenda. Por que a gente lida com isso? Já pensou coisa mais chata? Se todo mundo quisesse a mesma coisa e todo mundo fosse pianinho, é assim, amém, amém, e assim, amém. A gente não cresceria. O que faz crescer? Porque um traz uma ideia, o outro tem outra ideia, o outro tem outra. Aí a gente experimenta essa, experimenta outra, vai dando certo, e chega uma nova pessoa já com outra, e a gente vai vivendo isso, essa criatividade enorme do desejo, porque a criatividade é o tamanho do nosso desejo da gente ter um trabalho melhor, oferecer algo melhor, porque automaticamente nós estamos nos regenerando nesse desejo, né? Como também, um outro exemplo, se eu quero aprender a benevolência, a gente vai ser onde? Aonde as pessoas não reconhecem o que eu faço para que eu possa aprender sem dar e esperar nada em troca. Então, a gente não vai aprender a benevolência num lugar que todo mundo diz, maravilhoso, isso é maravilhoso, um reconhecimento, aplauso. Tudo que eu faço, as pessoas aplaudem. Não, a benevolência vai ser aprendida em circunstâncias que, às vezes, o outro não sabe reconhecer. Mas eu vou ter que aprender a dar sem esperar nada de ninguém, porque isso é benevolência. Então, nós vamos percebendo que a gente não está sendo contrariado pela vida. A gente está tendo um formato que facilita para que a gente aprenda aquela mensagem. E isso acontece, gente, 24 horas por dia. Você tem aquele filho bonzinho que você fala, é maravilhoso, ele é obediente, ele faz a lição. Eu nem mando, fantástico. E você tem aquele outro que, pelo amor de Deus, você tem que o dia inteiro ficar monitorando. Agora, para o sonho de consumo, talvez todo mundo gostaria do filho bonzinho, porque você fala, ele fala amém, amém, amém. Maravilha. Mas você aprende muito com o filho que exige muito de você. Porque você tem que virar piruleta, né, de ponta cabeça para achar uma solução de como é que você vai convencer aquele filho que aquele é o certo, como é que você vai mostrar para ele, como é que você vai ensinar, que processo você vai usar para que ele sente para comer, porque ele é elétrico, ele não senta. Então, ele vai exigir o quê? Que você cresça com ele, para saber lidar com ele. Então, é um espírito que veio para tirar sua paz? Não, é um espírito que veio para promover, mexer com você, tirar você da zona de conforto. Né? Porque essa é uma grande tendência da gente, né? Ficarmos na zona de conforto. Aí o filho vem e dá uma bagunçada na nossa cabeça, né? Não é fácil, né, Maria, querer aprender a ser bom e não ser reconhecida as atitudes bondosas, né, que a gente faz. E mesmo assim, a gente querer continuar. A gente pode, por exemplo, vir no centro fazer um monte de coisa. Venho aqui, posso vir todo dia limpar o centro e ficar cheiroso e coisa e tal. Mas se eu vier esperando que a pessoa depois me ligue, parabéns, parabéns. Claro que dentro do possível todo mundo reconhece. Mas a gente não faz aquilo para ser reconhecido. A gente tem que fazer o bem porque é bom para nós fazer o bem. Porque é gostoso fazer o bem. Porque você se sente bem fazendo o bem. A gente não se sente bem?
Né? Quando a gente faz o bem, existe até estudo sobre isso, que mostra como as células reagem, a química do cérebro, quando a gente, sei lá, doa alguma coisa para alguém e vê aquela criança feliz pegando o brinquedo, coisa e tal. Existem vários testes que neurofisiologistas fazem, colocando coisas na cabeça, mostrando como o organismo reage a algo bom. Depois eles colocam a pessoa na frente de um filme de horror, coisa e tal, e mostra como certas circunstâncias deixam a pessoa mal. Mas fazer o bem é gostoso. Então nós temos que fazer o bem porque é gostoso, não porque alguém vai aplaudir, né? A gente tem que fazer em silêncio, vir no horário que não tem nem ninguém nem vai saber que somos nós que fizemos. Mas a gente vai ficar satisfeito porque a gente fez. Porque nós sabemos que isso é bom, é o certo, né? E é nesse momento de dificuldade que as virtudes sedimentam o nosso coração. Então, nesses momentos, é que a gente se une. Quantas vezes uma doença é tão desafiante para uma família, mas aqueles irmãos não se falavam, e agora se falam porque vai cuidar daquela mãe, né? Porque se unem, né? Porque tem que ajudar, coisa e tal. E aquela circunstância auxilia para a reunião daqueles espíritos que, de repente, não estavam indo bem como família, né? Então, muitos espíritas, às vezes, acham que toda dor é um karma ou expiação. Não é coisa do KSSF, mas ainda existe no movimento. Muita gente ainda, às vezes, vê tudo que passa, eu estou expiando, né? Eu estou com esse marido que eu devo ter botado o chiclete na cruz, né? Ainda fala isso, né? Eu estou vivendo isso porque eu devo ter sido bem ruim na outra vida, né? Então, nem tudo que a gente passa é uma expiação. Muitas vezes o que a gente passa promove que a gente cresça. E por que é uma expiação? Às vezes pode ser resultante de algo. Então a dor, ela pode ser uma expiação, mas ela pode ser uma prova para a gente ser testado se a gente realmente aprendeu aquilo, se a gente passou naquela lição, ou se a gente ainda precisa de investir mais horas para entender aquilo, porque a gente ainda não passou. Ela pode ser só um desafio para que a gente cresça naquela área, né? Ela pode ser um auxílio. Às vezes a gente está indo numa conduta tão fora da nossa linha, tão fora de fazer bem para nós mesmos, e aí chega aquela doença na hora certa, que impede que a gente beba, né? Às vezes a gente vai ver isso em alguns livros de André Luiz, alguns estudos de caso mostrando isso. Às vezes vem aquela doença, aquela circunstância que faz com que aquele indivíduo pare, não tenha mais possibilidade de se envolver em certas circunstâncias, como, por exemplo, beber ou estar drogado, em função de estar hospitalizado. E essa parada, ela auxilia aquele indivíduo a poder sair de uma situação difícil. Ou então, como eu mencionei, uma doença familiar que às vezes reúne as pessoas que há muito tempo não tinham essa harmonia. Então, muitas vezes as circunstâncias que a gente chama de dor ou de sofrimento, elas não estão ligadas necessariamente porque a gente está espiando, mas muitas vezes ela é um auxílio, ela é um aprendizado, faz com que a gente desperte o nosso coração generoso. Né? Muitas vezes a gente está muito envolvido no materialismo, aí vem uma doença, nossa, aí você vê que tudo que você tem não compra a sua saúde. Né? E tudo que você gostaria naquele momento é dar tudo que você tem para você ter saúde. E aí, quando você sai daquela circunstância, às vezes não sai, às vezes desencarna, e você vai aprender de uma outra forma. Mas, às vezes, quando você sai, você muda totalmente seus valores. Aí você, imagina, eu tenho que investir na minha vida espiritual, não posso ficar preso aqui à matéria, né? Eu tenho que construir amigos, porque agora eu fiquei doente, meu dinheiro não compra amigos, compra empregados que podem empurrar minha cadeira, coisa e tal, mas não compra pessoas que vão me ligar, que vão cuidar de mim. Então eu preciso investir no meu network, nas minhas amizades. Então, quantas vezes uma circunstância dolorosa faz com que a gente se transforme? Né? Para sempre, né? Para sempre. É por isso que os espíritos do livro dos espíritos fazem aquele trocadilho. Toda expiação é uma prova. Toda expiação é uma prova. Nem toda prova precisa ser uma expiação. A dor depende só de como você encara. De como você encara. Então a dor muitas vezes ensina, né? Ou a gente pode também só sofrer porque a gente está acostumado e gosta, é meio vítima. Às vezes isso acontece, né?
Então, às vezes, nós ficamos presos numa posição, vitimados pela vida, né? Assim mesmo, tudo é difícil, né? E, às vezes, você está percebendo que a outra pessoa está se vitimando, que o que ela está vivendo, ela teria a habilidade de transpor aquilo, né? A gente até fica, vai, luta, tenha coragem, mas, às vezes, a pessoa se acomoda numa zona de conforto. Ah, mas você acha? Fulano não é masoquista para fazer isso. Não é questão de masoquismo. Às vezes, você se acomoda, preferindo acreditar que não tem solução, para que você também não tenha que fazer nada, né? Porque a gente sabe que, às vezes, sair de certas circunstâncias exige bastante da gente, né? Então, Haroldo continua. Muitas filosofias e religiões têm medo e se paralisam diante da dor. Então, acreditam que, por exemplo, se você servir a Deus, a sua vida será com muito dinheiro, você vai ser abençoado, né? Com muita saúde, nada de ruim vai acontecer, né? Bom, se eu vier no centro uma vez por semana, olha, eu estou fazendo meu homework, né? Então, nada vai acontecer comigo de ruim. Então, a gente fica ali fazendo uma barganha com Deus, né? Olha, eu fui lá, eu tomei passe uma vez por semana. Sim, mas e a transformação, a reforma íntima? Ela é tua, né? Não, ela pertence a você. Então, muitas vezes, nós achamos que quando alguma coisa difícil nos acontece, quando pensamos dessa forma, que Deus esqueceu de mim, Ele me abandonou, né? E Ele não abandonou. Muitas vezes nós é que pensamos que estamos ligados na nossa vida espiritual e, na verdade, a gente está barganhando na vida espiritual. Deixa eu ir lá para ver. Ó, os espíritos estão vendo, né? Vocês estão vendo, eu estou tentando, né? Mas o tentar é aqui dentro. A gente pode até, para os que estão externos, encarnados, a gente pode até fazer com que eles acreditem que a gente está tentando. Mas não para os amigos espirituais, que nos conhecem, que nos acompanham, que sabem o que a gente pensa, né? Então, a tentativa, ela tem que ser íntima. Essa ligação com Deus, ela não é feita com a presença ou a ausência num estabelecimento religioso ou algo assim. A nossa presença, ela tem que ser de corpo e alma. Então, João diz... Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Isso está no capítulo 5 do Evangelho. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre, né? Então, esse é o ponto que é fantástico na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não vê a dor dessa forma. Esses 2 capítulos do Evangelho nos acolhem, nos aconselham a ter coragem diante da dor. Então, o que Kardec traz através da codificação é que a gente tenha coragem de viver o que nos é apresentado. Mas a gente não vê a dor de uma forma punitiva, desagradável, e sim como uma forma, um instrumento de possibilidade que a gente evolua nessa vida. Porque a dor é um processo de aprimoramento espiritual. Então, o Evangelho, o Espiritismo, acho que nos levam para essa nova forma de pensarmos. É o único? Não, não é o único. O Espiritismo não detém a verdade, nem é a única forma que a gente possa entender a imortalidade da alma, a transitoriedade da vida material, coisa e tal. Muitas outras religiões podem apresentar a mesma coisa, mas o Espiritismo com certeza nos leva a esse entendimento. Será que Deus faria seres de cristal que não suportassem nenhuma pressão? Ou será que, como Emmanuel diz, somos um diamante bruto que Deus vai lapidando, pois o diamante se forma com muita pressão? Eu acho que é o contrário. Eu acho que quando há certa circunstância desafiante vem na vida, é porque a gente está preparado. A gente pode não querer enfrentar, mas a gente está preparado. Todas as vezes que eu assisto uma pessoa viver uma situação desafiante, ou as que eu vivi na vida, eu penso isso. Eu penso, você está vivendo isso porque você pode aguentar isso. É horrível, é difícil, eu entendo, mas você pode. Você tem instrumento, você tem condição interna. Agora, como você vai viver isso,
Você vai precisar de fazer essa escolha, mas você pode. O seu íntimo tem habilidade, você tem força suficiente para viver isso. Por quê? Porque nós não recebemos desafios que vão nos colocar em situações para que a gente venha a falir. Às vezes que a gente vem a falir diante de uma circunstância é porque nós não buscamos os nossos instrumentos internos e usamos a favor da situação que a gente está vivendo. Mas os instrumentos estão lá. Como diz o ditado, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. É exatamente isso. Então, todas as vezes que a gente vive algo, é porque nós estamos preparados para passar por aquilo. Então, vamos passar, né? Com dignidade e temos condição de. Então, essa é uma história que é bem interessante que Haroldo conta. Ele diz que ele foi a Israel e visitou o Monte Carmel. E ele foi fazer esse caminho onde Jesus passou, onde os apóstolos viveram, né? Bem interessante. E ele conta que quando ele vai subindo esse morro, ele foi com uma guia brasileira, mas que residia lá, era da cultura lá de Israel. E ele fica assim estupefato de ver que tinha uma plantação de uva. Ele diz, mas como? Uva aqui no deserto? Como é que a uva dá no deserto? É um absurdo, né? É um lugar seco, né? Como é isso, coisa e tal? E ele explica, ela chamava Ruth, e ela diz, olha, é verdade, até quem faz aqui, quem veio, deu explicação, ensinou como cultivar, coisa e tal, foi uma companhia brasileira, e eles nos ensinaram que a uva, quando se encontra no local árido, sem muita irrigação de água, coisa e tal, ela tem uma qualidade melhor, né? Ele fica muito espantado. E disso gera nele o quê? Uma meditação sobre esse tema que a gente está conversando. Então, ele diz, bom, então, para haver uma depuração, né, exige um esforço. Então, todo esforço a gente deve empregar para nos depurarmos. Então, as circunstâncias que são apresentadas para nós, elas são para que nós nos depuremos. Então, todo esforço, todo desafio, toda circunstância que a gente vive ligado à necessidade daquilo para nos depurarmos. Então, eu achei uma reflexão bem interessante. Aí eu dei essa palestra em outro lugar, aí Marisa estava lá comigo, ela disse, não, Rosana, mas eu sei por quê. Olha lá, até coloquei aqui, olha lá. Marisa, tem metade da história que é do Haroldo e metade dela. Aí ela deu explicação, que igual explicou ela. Por que a uva? Diga aí. Não, é porque a gente está acostumado a saber que as vinícolas, né, na Europa, as melhores uvas, nascem naqueles terrenos onde o clima é bom, é frio, chove, a climatização é toda apropriada. Então é aí que se planta a uva. Você não vai plantar uva no sertão. Só que no sertão planta-se uva. E as uvas do Nordeste são maravilhosas. Aí foi-se descobrir que o solo é seco, né? Por isso que para se ter alguma coisa muito doce é preciso haver esforço, né? Para que a coisa seja boa exige esforço. Então, num terreno seco, eles colocam a irrigação, né? Fazem artificialmente aquela irrigação com água e dão à uva exatamente a quantidade de água que ela precisa, nem mais nem menos. Então, eles dizem que as uvas ficam mais saborosas do que as uvas num terreno frio, naturalmente frio. Então, lá não, lá ela fica numa temperatura já preparada, suficiente para ela. Só aquilo, nada mais nem nada menos. Para os internautas, o que Marisa disse foi, num processo quando a uva é feita, quando você não tem fartura, você se esforça mais. Num local onde a uva é plantada, como no Nordeste, lá perto do Rio São Francisco, onde não há água, é feito o processo da irrigação, ali entre Petrolina, eu sei, a área, conheço, morei lá. E ali foi a primeira irrigação do Brasil feita por Sarney, foi Petrolina. E onde faz a divisa entre ali Juazeiro, Bahia e Pernambuco. Então, ali eles dão a água, a quantidade suficiente que a uva precisa para o desenvolvimento dela. E a uva faz a parte dela, se esforçando em, vamos dizer, em estar absorvendo aquilo que é generosamente dado. E, através desse esforço, ela fica gostosa. Então, realmente, eu achei que essa passagem ela é bem interessante para a gente perceber
E a gente sabe disso porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente se esforça, a vitória é melhor. Hoje eu estava conversando com meu sobrinho, que faz engenharia e pretende largar tudo e ir para a Austrália, coisa e tal. E eu estava dizendo a ele que é uma decisão difícil, mas que com certeza que vai exigir dele muito esforço, mas que a vitória, quando há muito esforço, ela é muito saborosa. Você fica, isso é uma injeção na autoestima para muitas encarnações. Então que muitas vezes a gente faz esforço e a gente fica chateado, sofrendo com esse esforço. Mas o esforço, atrás dele vem um reconhecimento íntimo seu, de você perceber e realizar quanta capacidade você tem. E às vezes a situação desafiante faz apenas que trazer à luz o quanto nós somos capazes e não sabemos. E às vezes quando a gente tem que substituir uma pessoa por uma questão de uma falta, você vê que você tinha capacidade de fazer aquilo, só que você nunca tinha realizado. E às vezes a vida nos coloca em situação para que a gente acorde, para que a gente possa realmente perceber a grande capacidade que nós temos como espírito. Então, no Palavras da Vida Eterna, um livro que foi escrito por Chico e Emmanuel, no capítulo 74, chama Nossa Cruz. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Marcos, né? Então, Emmanuel diz, ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminharemos da evolução ou da redenção, cada um caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada um a sua cruz. Então, cruz no sentido simbólico, né? Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, ela movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, ela descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Ela descobre de imediato não aquela cruz que prega, que é tão, né, uma história tão triste como a gente lembra e sabe que Jesus passou, mas a cruz como esforço, a cruz como a sua história. Então você vai saber, não, eu preciso me apropriar da minha história para que eu possa crescer, né? É bem interessante essa passagem. Como essa também de Fonte Viva, no capítulo 97, Emmanuel diz, a mensagem da cruz é dolorosa, que quando a gente recorda é triste, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, mostrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem seu aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então, para que a gente pudesse elucidar, eu trouxe esse eu e ego, para que a gente separe um pouco e entenda o que isso representa, né? Esse eu que Emmanuel se refere é a centelha divina, é a essência espiritual que nós trazemos, que nós somos, né? É a força crística que dormita na criatura. E este ego, que é diferente do eu, é a nossa personalidade, é quem nós estamos aqui nesse momento, né? É a roupagem que nos envolve, porque sabendo da nossa imortalidade, sabemos que uma reencarnação é apenas uma roupagem. Ela nos envolve e nós viemos à Terra para precisarmos negar isso de nós mesmos, a personalidade. Nós não somos isso que nós estamos assistindo, né? Nós estamos. Isso é momentâneo. O que nós temos materialmente é momentâneo. Nós somos filhos daquela família, é momentâneo. Nós nascemos naquele país, naquela cultura, é momentâneo. Porque na outra vida, tudo isso vai aparecer outra experiência, nós vamos viver outra história. Então, este ego, esta Rosana e esse vocês, é momentâneo. O espírito é eterno, mas essa passagem ela é momentânea. E muitas vezes nós nos prendemos a este ego, né? Nós detemos a verdade, nós sabemos tudo, nós temos mais experiência porque temos mais poder aquisitivo e às vezes nos sentimos superior ao outro. Tudo isso não chama eu, chama ego. E é disso que nós precisamos nos despir para chegar a Deus, né? Então, no capítulo 6, o Espírito da Verdade vai definir. A primeira coisa que a gente tem que fazer é nos amarmos. E a segunda, nos instruirmos para podermos entender que o amor, ele verticaliza a criatura na conexão com o Criador. E
esse eu é a viga mestra da gente. É o eixo entre a terra e o infinito. Então, o que nós vamos levar é o eu. Quem eu sou, a formação que eu tenho, o status que eu tenho, se eu sou um doutor, se eu sou um professor, tudo isso fica para trás. Esse é o ego. O que nós vamos realmente abastecer com valores morais, sabendo lidar com as nossas emoções, é o eu. O eu é o que deve ser abastecido. Isso é a única coisa que nós vamos levar. Então, Kardec nos facilita entender tudo isso através do Evangelho, quando cita no capítulo: meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque, sem esta perspectiva espiritual, como nós vamos entender esta visão de dor? Então, essa visão de dor, essa visão de que dor não é essa questão punitiva e que pode ser reconfigurada de uma forma para o nosso bem, vai ser muito fácil da gente entender através do Espiritismo, através de Kardec. Muitas pessoas ainda, muitos de nós, estamos há várias reencarnações andando em círculos, preocupados em juntar tesouros, em dominar a muitos, né, em sermos importantes, e ainda presos nas paixões, nas coisas materiais, presos nos vícios. E isso faz o quê? Que a gente reencarne, e às vezes a gente não sai desse ciclo, né? Então o Evangelho, ele nos tira desse ciclo, se essa for a nossa proposta. Porque a gente vai conseguir configurar uma outra realidade, a realidade do eu como essência divina, e entendendo que esse ego, ele se vai, né? Porém, quando chega o momento de abandonarmos tudo isso e experimentar a escassez material, porque muitas vezes reencarnamos, e essa é a nossa prova, a gente acha que é menos favorecido do que o outro porque nasceu pobre, nasceu numa circunstância difícil, mas a gente não é menos favorecido, isso é apenas um projeto de aprendizado para aquela vida. Ou então vive um jejum emocional, ou não podendo atuar ou atender às paixões, e achamos isso ser um processo de sofrimento. Mas quando a gente começa a entender a vida espiritual, a gente entende que toda a história que a gente vive, um nasce numa circunstância com muito dinheiro, ele vai ter um desafio. O outro nasce numa situação de escassez, ele vai ter outro desafio. Né? O outro nasce como filho único, é um desafio. O outro nasce numa família de 11, também é um desafio. Então, toda a nossa história, ela é própria para nós. Nós não somos menos privilegiados ou mais privilegiados, até porque em outras encarnações ou em pregressas, a gente vem experimentando essas situações o tempo inteiro. Então, isso não é processo de sofrimento, isso é processo de evolução, as diferenças, né? Então, nos sentindo muitas vezes nesse processo, abandonados, castigados, esquecidos, a gente vê quanta violência tem em função das pessoas ainda não conseguirem entender isso. Então, elas se revoltam, há muitos roubos, há muita questão social, porque as pessoas se sentem desprivilegiadas daqueles que têm. Por quê? Porque ainda não entenderam que aquilo é um momento. É transitório e é o momento da vez, é o aprendizado da vez. Mas como isso ainda não é unânime, a gente vê as dificuldades e como isso gera problemas, as diferenças sociais, né? E quando, na verdade, nós chegamos nesse processo de entendermos tudo isso, é porque Jesus está num amplo trabalho de acrisolamento conosco. Que acrisolamento quer dizer purificação, nos reforçando as nossas qualidades. Então, toda vez que a gente é exposto a um desafio diferente, que às vezes ninguém viveu o que a gente conhece, é só porque nós estamos vivendo algo que vai promover crescimento. Talvez não seja tão comum como todo mundo vive, mas é um tipo de desafio que você precisa, né? Então, é assim que nós nos salvamos de nós mesmos, porque, na verdade, ninguém nos salva. Nós é que precisamos, se for pensar em salvar a nós mesmos. Como? Nos cuidando, entendendo o nosso processo, sendo responsável, aceitando com resiliência aquilo que vem pela frente, né? Para que a gente possa crescer de uma forma consciente. Então, para concluir, Jesus vem nos consolar que os desafios bem vividos vão sedimentar dentro de nós as virtudes
que aqui ficou escurinho. Aprendidas, que nos conduzirá na direção da verdadeira felicidade. Então, as virtudes aprendidas nos conduzirá à verdadeira felicidade. Obrigada, gente, que vocês tenham muita paz, muita luz e uma noite maravilhosa. Obrigado, Rosana. Bacana, né?